Estamos vivendo um momento diferente. Uma Páscoa com certeza diferente, eu e você estamos vivendo. Talvez, às vezes, eu olhando para esse momento, eu penso no filme de Spielberg, A Lista de Schindler. Há uma cena nesse filme que o filme é todo em preto e branco e de repente aparece uma menina com um casaco vermelho e dá um destaque na imagem, na cena. É um colorido num filme preto e branco. E eu olho para esse momento e eu vejo que há muitas angústias, muitos medos, muitos receios estão presentes na nossa caminhada. Mas nesse processo, eu creio que Deus tem dado alguns destaques coloridos na nossa caminhada, na minha vida, na sua vida, no nosso caminhar diário. E eu enxergo um cuidado de Deus para comigo e para com você. É um tempo diferente porque as pessoas não estão vendo nas televisões aquela enxurrada de propagandas para que você vá aos shoppings, aos centros comerciais, estimulando o consumo, mesmo porque está proibido uma aglomeração com mais de 5 pessoas. É um tempo diferente porque nós não estamos vendo os templos cheios, os cultos, as missas, as encenações bíblicas sobre a Páscoa, sobre os últimos momentos de Jesus, porque as pessoas estão em casa e há muito receio do que vai ser daqui por diante. É um tempo diferente porque as pessoas não sabem como será depois da quarentena e quando vai terminar essa quarentena. Estamos enfrentando um tempo em que um vírus entrou pelas fronteiras dos países sem pedir licença, sem pedir um visto de entrada no país. É uma situação em que a nossa geração está tendo que lidar com uma realidade. Uma geração mimimi que de agora, de verdade, está tendo que enfrentar angústias. Ficar em casa. Não sair, vencer a tentação de enfrentar um dia ensolarado lá fora e viver um momento de lazer, de passear, mas ter que aguardar o tempo de sair. Vivemos uma pandemia que mexe com o nosso humor, mexe com o meu e o seu bem-estar. A polícia, pelo menos aqui na Europa, tem reclamado que nunca foi tão chamada para atender a violência doméstica. Há muita angústia, há muita preocupação. É um momento em que nós estamos olhando um quadro e não sabemos a sequência das cenas desse filme e o que vai acontecer daqui por diante. A angústia é real. O problema é real. O vírus é uma realidade. A quantidade de pessoas que está sendo afetadas no mundo inteiro, hoje metade da população mundial está em casa. E isso é sério. E muitos de nós estamos orando para não termos que enfrentar o vírus. Os hospitais estão cheios. Há muita preocupação se eu tiver que ir para o hospital. As UTIs estão cheias. E hoje o melhor remédio que nós temos é ficarmos em casa, ficarmos juntos. E é sobre esse tema que eu queria falar essa noite. Final de tarde, início de noite, o momento da última ceia de Jesus, o lava-pés, algo que Jesus idealizou, pensou, programou, planejou em detalhes
porque ele queria estar com os seus discípulos, com os apóstolos. Esse texto que nós lemos hoje, João capítulo 13, nós vamos encontrar também o mesmo referencial em Lucas capítulo 22, em Marcos 14, em Mateus 26. Nós estamos vendo as últimas horas de Jesus. Talvez sejam as últimas 48 horas da vida de Jesus. E aí vem uma pergunta para mim e para você. Se soubéssemos que são as últimas horas que nós vamos ter de vida, o que faríamos? O que faríamos com essas últimas horas? Jesus decidiu estar com os seus discípulos. O que há no coração de Jesus é passar os últimos momentos da vida dele com os seus discípulos. Talvez alguns de nós gostaríamos de estar sozinhos, para orar, para meditar, para nos prepararmos para o momento da partida, como diz o texto aqui, João capítulo 13. Talvez alguns gostariam de aproveitar até o último momento, dar uma grande festa. Jesus diz no capítulo 22, versículo 15, diz que tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus tinha uma ardência no seu coração, um desejo no seu coração de passar os últimos momentos com os apóstolos e estar junto com eles, comer com eles. Esse era o seu plano, esse era o seu projeto. Lucas capítulo 22, verso 7 ao 13, você vê o relato de que Jesus envia 2 dos seus discípulos para preparar o ambiente da última ceia, para preparar esse momento especial. Em detalhes, Jesus vê ali e age para que esse seja o momento mais marcante no coração dos apóstolos. João capítulo 13, versículo 1, disse, nós lemos, que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Às vezes nós confundimos amar com emoção, com sentimento. Mas ao olharmos para esse texto, olharmos para o que nós vemos nesse contexto que se aproxima, se avizinha da morte, da crucificação de Jesus, você vê claramente que amor não tem nada a ver com sentimento, com emoção, mas é uma decisão, a decisão de amar, a decisão de estar junto, a decisão de estar em casa, estar reunido, ter comunhão. Isso é amor. E é interessante ao olharmos para esse texto, pensando nessa Páscoa surreal que estamos vivendo hoje, nós começamos a entender que amar significa estar junto de verdade. Não estar junto pela aparência, não aqui estar junto porque é Páscoa, nós temos que nos reunir, tem que reunir a família, tem que estar na igreja, tem que estar nesse grupo, tem que levar o presentinho, o chocolatinho, tem que cumprir com algumas tabelas, algumas obrigações. Mas agora nós estamos todos em casa. E não temos que fazer nada disso. Não tem que ter uma roupa especial, não tem que ter nenhuma coisa especial, nenhuma obrigação. Aliás, é um tempo em que não há cultos cheios, não há troca de presentes, de chocolates, não há a necessidade de mostrar a roupa nova. Há necessidade, sim,
de estar junto. De verdade. E é interessante porque nesse momento que Jesus planejou, não é algo fictício, fantasioso, não é uma fábula. Você olha para o contexto que vem em paralelo, Lucas 22, 24, diz que suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mal havia começado a ceia, a última ceia, esse momento de comunhão com Jesus, e eles já começaram a discutir quem era o maior entre eles, quem era o maior apóstolo. O desejo, na verdade, era disputar qual posição eles iriam estar. Quanto mais próximo estivessem de Jesus, indicaria que aquele apóstolo é mais respeitado, é mais importante, é melhor apóstolo que os outros, os demais apóstolos que estão na ponta. Jesus olha para esse momento e eu imagino Jesus olhando e pensando, são meninos que nem percebem que o tempo está acabando. E são os últimos minutos, as últimas horas que vão estar comigo. Jesus lança uma mensagem e usa, para lançar essa mensagem, ele usa a lógica do mercado, no capítulo 22. Ele pergunta quem é mais importante? Aquele que está sentado na mesa do restaurante e que trouxe os seus amigos, a sua família e vai pagar a conta, ou o garçom que vem colher o pedido e servir a mesa? Jesus responde, versículo 27 do capítulo 22 de Lucas, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Eu sou o garçom. Eu vou confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Jesus vem desfazer a lógica de mercado e dizer quem é mais importante, é quem está sentado ou quem vai servir. Ele diz o mais importante é quem vai servir, é o garçom. Vocês estão aí preocupados aonde vocês vão sentar, quem é o apóstolo mais importante, quer ser o maior? Seja aquele que serve, seja aquele que se doa, seja aquele que ajuda, que contribui, que ama, mas ama de verdade, não por ações teatralizadas. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, e é interessante nós observarmos aqui, que Jesus vem a partir do versículo 2 de João 13, ele diz, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. A atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos demonstra o que é o amor. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. E ele toma essa decisão de despir das suas vestes como o mestre, como o sacerdote, como aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, mas ele vai, nesse momento, ocupar o lugar do escravo. Cabia ao escravo lavar os pés dos viajantes. Naquela época não tinham sapatos. E era um ato generoso, um ato prazeroso do anfitrião ter um
um escravo à porta para lavar os pés, tirar a sandália dos pés dos viajantes, dos que foram os convidados, lavar os seus pés para que eles tivessem um bem-estar, um prazer de estar à mesa. É interessante esse momento porque Jesus tem toda a autoridade. E ele sabia que ele voltava agora para o Pai, tudo lhe foi dado em suas mãos. Mas como gesto, um dos últimos gestos para deixar como ensinamento aos seus apóstolos, ele tira suas vestes e pega a toalha, a bacia, a jarra de água. Tinha tudo ali presente para ser feito esse gesto de generosidade. Faltava o escravo. Um dos apóstolos poderia ter feito isso. Um dos apóstolos poderia ter tomado a decisão de eu vou fazer isso pelo bem-estar dos meus irmãos. Mas eles estavam mais preocupados com o lugar que eles iriam sentar. Eles estavam mais preocupados com quem era o mais importante no meio dos apóstolos. Então Jesus vem e, por último lugar, demonstrando sobre o que é amor, ele constrange com a sua atitude. Versículo 6 diz que chegou, pois, Jesus a Simão Pedro e lhe disse: Pedro, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro está constrangido com esse momento. Como o mestre vai se ajoelhar diante de mim e vai lavar os meus pés? Tu vai lavar os meus pés? Isso é a atitude que o escravo tem que fazer. E Jesus responde para ele: o que eu faço agora, tu não estás entendendo, mas mais tarde você vai entender. Jesus está falando sobre uma espiritualidade que vem ao encontro de um relacionamento saudável. O tu aqui é enfático. O tu, ele sugere uma relação, o eu e o tu. O eu e o tu é uma relação de intimidade, de comunhão, de proximidade, de estar junto, porque há um prazer no meu coração de estar junto com você. É o tu e o eu e o tu. Nesse momento, a espiritualidade que é mostrada aqui não é a espiritualidade do templo, não é aquela espiritualidade de que você tem que ir à igreja. É a espiritualidade da casa, da intimidade, do estar junto, do relacionamento, da comunhão, do prazer da boa conversa, do prazer de ter aquele momento ao lado de uma pessoa que eu admiro, que eu gosto de estar com ela. O que Jesus falou, que esperava ansiosamente comer com os apóstolos essa última Páscoa.
agora e depois, demonstra aqui o lado enfático de um Jesus que ele está falando de uma ação que sinaliza no presente algo muito importante, mas que vai ser guardado na memória, que vai ser guardado na imagem, nas recordações de cada um desses apóstolos para o futuro. E ter esse momento nos 4 evangelhos mostra que Jesus atingiu o seu objetivo. Marcou a vida desses apóstolos e marcou definitivamente a vida deles para uma nova visão, para uma nova realidade. Não uma relação fantasiosa, frágil, de aparência, mas uma relação de intimidade, de comunhão, é o eu e o tu. E eu imagino que nesse momento, ao lavar os pés dos apóstolos, cada apóstolo se sentiu único, querido, recebido, amado até o fim. Mas é interessante nesse momento, na conclusão do texto, que Jesus, de novo, não está vivendo uma fantasia, uma fábula. Ele, ele nesse momento usa até de ironia com Pedro. E Pedro fala, não, então não somente os pés, mas lava também então a mão, a cabeça. E Jesus fala, calma, não é hora de tomar banho, Pedro. Mas é o momento de guardar esse espaço para ter intimidade entre mim e você, entre cada um dos apóstolos aqui presentes, para que cada um esteja limpo de coração, embora nem todos estão limpos. E nem todos estavam limpos, na verdade. O texto de João, versículo 10 e 11, fala que havia no coração de Judas já a decisão da traição. Versículo 18 diz, não falo de todos vós, eu conheço aqueles a quem eu escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus cita o Salmo 41, versículo 9, que fala do amigo íntimo, que comia com ele e de repente, numa traição, levanta contra ele o seu calcanhar. Jesus está falando sobre a ação de Judas Iscariotes. No capítulo 22 de Lucas, versículo 3, diz que, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, e este foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhes entregaria a Jesus. Judas já havia decidido no seu coração, nesse momento da ceia, do lava-pés, de trair a Jesus e entregar a Jesus. Mas Jesus não cortou ele da lista de convidados. Jesus não cortou o relacionamento com Judas que o trairia, mesmo sabendo que Judas já tinha tomado essa decisão e iria fazer isso. É interessante esse momento porque Jesus fala sobre isso, suscita, logicamente, nesse momento de comunhão, de entendimento, de prazer de estar na companhia um do outro, e começam a se perguntar, os apóstolos, quem é que vai trair ao mestre? Quem é essa pessoa?
irracional que está tomando essa decisão, que vai fazer uma coisa absurda dessas. E Jesus fala, aquele que molha o pão no prato comigo, esse é quem irá me trair. E nesse momento Jesus molha o pão e dá a Judas, deixando bem claramente que era Judas quem iria lhe trair. E ele fala para Judas nesse momento, o que você tem no seu coração, o que você decidiu fazer, faça-o depressa. E diz o texto de João que Judas sai imediatamente, mas eles não entenderam, foi muito rápido. E eles pensaram, diz o texto, Judas ele tem a bolsa de Jesus, ele é o tesoureiro. Com certeza ele vai comprar alguma coisa que faltou, ou ele vai dar dinheiro aos pobres, tem alguma coisa emergencial que Jesus mandou ele fazer na última hora. Ele resolveu fazer uma coisa emergencial e não perceberam que era Judas o traidor. Isso mostra que Judas também desempenhou bem o seu papel, fingindo ser o maior dos amigos de Jesus no momento da ceia. Mas não era. Assim a gente vive muitos momentos da nossa caminhada de desilusões, de decepções, de lutas, de conflitos que são reais. E Jesus em nenhum momento deu um piti, deu uma atitude dessa geração mimimi, entrou em choro, em pânico, mas lidou, mesmo com Judas Iscariotes, amando até o fim. Eu creio que essa Páscoa que nós estamos passando, na intimidade do lar, em comunhão com a família, restritos, confinados, está nos ensinando que mais do que a rotina, mais do que os afazeres, mais do que o status, mais do que muitas coisas que para você e para mim eram importantes, o mais importante é o amor. Eu creio que essa Páscoa está nos ensinando o poder do amor, o prazer de estar com o outro, a relação do eu e o tu. Tu és importante para mim, mesmo que eu saiba que tu não irás caminhar na mesma direção que eu ainda assim quero estar contigo. Eu creio que Jesus, sabendo da situação de Judas e que ele havia de trair a ele, poderia muito bem ter decidido no seu coração que Judas não estaria presente. Mas ele não fez isso. Ele amou a Judas até o fim. Assim como ele tem amado a você e a mim. Assim como ele tem nos amado e nos guardado. O amor de Deus é quem nos supre, é quem nos fortalece. E esse amor não é emoção, não é sentimento. São atos, são gestos, são contextos claros de que Jesus decidiu estar comigo e com você. Eu creio que Jesus está comigo e com você nessa Páscoa. Eu creio que é a espiritualidade da casa, a espiritualidade do lar, está levando a mim e a você a refazermos a nossa agenda, refazermos as nossas rotinas, refazermos aquilo que era para nós valor, para realmente o que tem valor. Eu creio que essa Páscoa vem nos ensinar a necessidade de olhar para o meu próximo, e no nosso caso, o próximo mais
próximo, o meu familiar, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus netos, eles são mais importantes do que agendas, do que compromissos, do que objetos, do que coisas, do que dinheiro, do que status. Tudo é estar junto, ter comunhão. Isso é amor. Isso é a Páscoa que nós estamos vivendo hoje. Nada de compromissos, nada de agendas, nada de cultos com centenas de pessoas e ensinações bíblicas, nada de compras, nada de mostrar a casa nova, o carro novo, a roupa nova. Nada disso tem valor. O mais importante é estar junto. A minha oração é que essa Páscoa mude ao seu coração. Que você aprenda nessa Páscoa, nós vamos sair dessa quarentena, isso vai acabar, mas que você aprenda nessa Páscoa e saia diferente. Não saia como muitos desejosos de voltar à sua rotina, voltar à sua vida normal. O que é uma vida normal? Sair, trabalhar, comprar e não ter tempo para estar com os seus? Nunca na nossa história, na nossa geração, nós tivemos que lidar com cuidar do filho sem sair de casa, ter paciência, sentar com ele para que ele tenha o estudo, tenha o horário do lazer, tenha o horário de comer, tenha horário para todas as coisas. Pais e mães estão se desdobrando para manter um mínimo de normalidade dentro do lar. É estressante para você como pai, para você como mãe, para o seu filho, para a sua filha, para todos. A violência quer bater à nossa porta, mas cabe a você e a mim decidirmos que o mais importante, como diz Jesus, a ânsia é estar junto, o prazer de estar em comunhão. Que essa Páscoa venha repleta de uma nova espiritualidade, a espiritualidade da intimidade, a espiritualidade que vem embasada num amor, não um amor de emoções e sentimentos, mas um amor que é decisão, que decide estar junto, apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos problemas. O amor que é demonstrado em gestos, em atitudes, que mostram de verdade que a minha ânsia é estar com você. Que a pessoa ao seu lado perceba isso sem palavras. Eu imagino que nesse momento do lava-pés, cada um dos apóstolos se sentiu constrangido pelo amor de Jesus. Eu imagino que a palavra que foi ministrada no coração de cada um desses apóstolos deu a cada um deles o sentimento de único. Jesus disse para mim que eu sou importante. E eu imagino que a atitude de Jesus lavar os pés dos apóstolos falou tão alto
tão forte que eles tiveram dificuldade para entender as palavras de Jesus. Jesus falava que Judas Iscariotes iria traí-lo, mas ninguém entendeu, porque eles estavam ouvindo o gesto de Jesus, o gesto de estar com os apóstolos. Que o seu gesto, a sua atitude fale tão alto, tão forte no coração do seu cônjuge, dos seus filhos, que eles tenham dificuldade para ouvir as suas palavras. Que as palavras que saem dos seus lábios sejam palavras de comunhão, de intimidade, de relacionamento, eu e tu. Que as palavras que saiam da sua boca nessa Páscoa marquem o amor que é decisão. Não sentimentos, não relações vazias, fantasiosas, frágeis, não encenações, mas atos concretos que dão qualidade ao amor que há no seu coração. Minha oração é que essa Páscoa marque definitivamente a minha e a sua história. E que o que há por vir, nós não sabemos, mas o que há por vir possa ser enfrentado pelas horas, pelos dias, pelo amor demonstrado por você e por mim nesse momento de quarentena. Que cada gesto, cada atitude, cada palavra, cada ação sua demonstre que você, eu, somos os mais importantes na festa da Páscoa. Não é o chocolate, não são as outras coisas. O resto tudo é satélite. O mais importante é você. Eu quero ter um momento de oração com você, para que Deus esteja preenchendo o teu coração, tirando toda a angústia, todo o medo, todo o receio, tirando do coração de cada um de nós. Eu imagino que os apóstolos tiveram receios ali. Quem vai trair a Jesus? Mas a presença de Jesus foi tão terapêutica, tão sanadora, tão curativa, tão prazerosa, que eles até esqueceram o que Jesus estava falando. E não entenderam que Jesus sinalizava que era Judas quem haveria de trair-lhe. Eu imagino que Judas saiu, ele parte o pão, diz o texto, diz aos apóstolos: isto é o meu corpo, comei dele vós todos em memória de mim. Ele levanta o cálice de vinho e disse: isto é o meu sangue, sangue derramado na cruz por amor de vós. Ele está falando do que está para acontecer, são as últimas 48 horas. Mas eles estão ali embebidos pelo ambiente de amor, de comunhão, de paz, de relacionamento, de intimidade. A minha oração é que este ambiente, esta espiritualidade aconteça na sua casa. Que no seu lar tenha esse ambiente, não fantasioso, porque existem traições, existem problemas, existem dificuldades a serem enfrentadas. Mas mesmo assim,
nós podemos amar e viver momentos de alegria, de comunhão, mesmo em meio à dor. Eu quero orar com você e queria convidar você a fechar os seus olhos, aonde você está, talvez no carro, talvez em casa, talvez em algum outro ambiente, mas eu quero orar com você para que o Shalom de Deus, a qualidade dessa comunhão trazida aqui através da última ceia, do lava-pés, preencha o teu coração e a tua família seja abençoada, fortalecida, retomada as forças, retomadas sejam as forças para que você continue a enfrentar os obstáculos e ser mais que vencedor. Pai, eu te peço agora que o teu Espírito Santo Consolador preencha o coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem essa noite. E esse Espírito Santo venha a falar ardentemente no coração de cada um deles, transformando, ó Pai, o seu interior, esvaziando, ó Pai, as dores, as mazelas, as dúvidas, as angústias, os medos, a raiva, a revolta, a violência, Pai, tudo isso já não haja mais espaço, já não haja mais lugar, porque só há lugar na mesa do Senhor, na última ceia, para a comunhão, para o relacionamento do eu e do tu, para uma espiritualidade transformadora, libertadora, para uma espiritualidade que não cabe mais à aparência, não cabe mais à encenação, mas há o prazer da comunhão, estar junto àquela pessoa que eu amo, que eu valorizo, e eu quero dizer essa noite que ela é única para mim. Eu te peço, Pai, que esse mover, o mover do teu Santo Espírito, preencha o coração de cada um deles, de cada uma delas essa noite. Aqueles, ó Pai, que têm derramado suas lágrimas pela angústia, seja enxugada toda lágrima. Aqueles que têm, ó Pai, tido o seu coração angustiado por tantos dias de confinamento, recebam um preenchimento de paz essa noite. Que as incertezas e dúvidas possam estar sendo respondidas passo a passo e dar ao coração de cada um deles a certeza de que Jesus está conosco. Jesus está presente. Jesus está no meu lar, na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu relacionamento com o meu mais próximo. Jesus é o Senhor da minha vida. Abençoa, Pai, que essa Páscoa seja um marco, um referencial na nossa história. Que nós possamos olhar para trás e vermos nesses momentos de dor e luta, pela enfermidade, pela morte, pelo medo, pelas angústias, como um momento em que
Jesus esteve presente e nos ajudou a passar, a vencer, a prevalecer e em Cristo Jesus sermos mais do que vencedores. Que ao olharmos para esse momento de hoje, possamos ver a construção do amor de Deus nos amparando, nos cuidando e nos fortalecendo a cada manhã, a cada passo, a cada momento. E enfrentemos o vírus, o confinamento, as dúvidas, os receios de cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para Jesus e sendo mais do que vencedores para o louvor da tua glória. Abençoa, Pai, a esse lar. Abençoa, Deus, a esta família. Em nome do Senhor Jesus, cobre-os, ó Pai, com as tuas mais ricas bênçãos e derrama esta noite uma unção de amor, amor com gestos, com palavras, com atitudes concretas e claras daquele que ama. Abençoa, Pai, a cada lar essa noite e fortalece a tua igreja, todos nós, em Cristo Jesus. Para o louvor do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu desejo a você uma semana abençoada em Cristo Jesus. Eu desejo a você um novo caminhar e possamos estar juntos domingo que vem. Acompanhe a gente, acompanhe essa caminhada. Eu tenho o prazer de estar com você. Estarmos juntos é o nosso desejo, é a minha oração. Deus te abençoe. Fique na paz.